Pois bem, você conhece a verdadeira história e origem do dia 8 de março, o dia a qual foi reconhecido como Dia Internacional da Mulher ou o Dia das Mulheres? Pois bem, vou tentar fazer esse vídeo aqui de uma forma breve e que seja esclarecedora para muitos que ainda não entendem, acham que o Dia das Mulheres é só um dia para dar flores, bombons, chocolate, lá para sair e tal. Vai muito além disso, e eu te falo que as mulheres que promoveram o Dia Internacional das Mulheres não iam gostar de todo esse machismo em cima das mulheres, e todo esse mimo, porque o dia 8 de março foi protagonizado por mulheres que lutavam por direitos, tanto sociais, trabalhistas e direitos políticos. Então, eu acredito que as mulheres, no começo, não iam gostar de pegar e receber simplesmente uma rosa. Então, vou dizer para vocês aqui a origem, história e mitos a qual circulam esse Dia das Mulheres. E para começar, o Dia da Mulher, de cara, não tinha um dia específico. Elas se reuniram, cerca de 1.500 mulheres, e tiveram a ideia de ter um dia específico das lutas das mulheres que vinham sendo já constante, tanto no Reino Unido, nos Estados Unidos, para que as mulheres tivessem um reconhecimento maior, que a sociedade era dominada pelo patriarcado, aquela coisa toda que sempre as feministas falam, né? E que as mulheres tivessem mais direitos trabalhistas, e porque muitos ali trabalhavam cerca de 15 horas por dia, tanto homens quanto mulheres. Só que as mulheres ganhavam menos, né, nessa época, então elas queriam direitos a salários iguais, já que elas trabalhavam iguais. E o mito que ocorreu nos anos 60 pelos jornalistas alemães foi que em 1857, 129 operários morreram carbonizados numa fábrica. E essa fábrica têxtil foi supostamente incendiada intencionalmente para poder né, ceifar a vida ali das mulheres, para servir de exemplo para outras mulheres que estavam fazendo revolução contra essas fábricas. Isso foi desmentido depois, foi uma grande mentira. Isso realmente não aconteceu. O que de fato aconteceu foi no dia 25 de maio, em que também por causa de revoluções, o dono de uma fábrica fechou o portão ali dessa fábrica, para que as mulheres não fugissem. E infelizmente, devido à precariedade dessa fábrica, fios elétricos para tudo quanto é canto, uma desorganização generalizada, aconteceu um acidente onde morreu mais de 146 pessoas, sendo 125 mulheres e 21 homens. Mas o que verdadeiramente ronda esse 8 de março? E em 1910, na cidade de Copenhague, aconteceu o segundo encontro internacional de mulheres socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. E aí então, neste evento, Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs o Dia Internacional da Mulher, mas até então sem data específica. E esse movimento ascendeu tanto pelas feministas quanto as correntes socialistas e comunistas que existiam naquela época. Foi daí então que, 8 de março de 1921, a Confederação Internacional das Mulheres Comunistas foi aceita ali esse dia como o Dia Internacional das Mulheres, por causa de todas as lutas, por causa de todos os eventos que elas fizeram, protestos por direitos trabalhistas, por direitos políticos. E, historicamente, algumas pessoas, durante o período ali da Guerra Fria, queriam desvincular a imagem das mulheres feministas com a ideia do dia 8 de março, para que outras mulheres não tivessem a mesma ideia de que o socialismo, as mulheres comunistas que tiveram ali a ênfase toda ali de criar esse dia 8 de março, que de fato do ano de 1975 foi reconhecido internacionalmente pela ONU. Daí então surgiu o Dia Internacional da Mulher, reconhecido pela ONU. E nos dias de hoje comemora-se o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, mas não pelo fato de que aconteceu um acidente e vamos comemorar o Dia das Mulheres, ou é o Dia das Mulheres, não, esse dia foi um dia aleatório. Não, foi justamente causado pelas lutas, greves que todas as mulheres fizeram contra o capitalismo, contra o patriarcado. Eu ri aqui do capitalismo porque a maioria das feministas criam livros e vende o livro para reter capital, né? Então, eu queria saber, entender um pouco como que funciona essa perspectiva da feminista aí, como que elas sobrevivem, se elas lutam pelo proletariado, se o proletariado tudo produz, a ele pertence, como seria isso aí? Sendo que a mulher escreve o livro, se ela quiser vender milhões de livros, ela tem que fazer numa fábrica, né? Então, os fabricantes lá têm direito ao livro de graça. Enfim, né? Só uma opinião minha. O 8 de março foi regido também no ano em que aconteceu a Revolução Russa, onde eles destituíram
a monarquia czarista. Eles derrubaram ali a família do czar Nicolás II, o último imperador russo, e depois se estabeleceu ali o socialismo. E para lembrar aqui que no mundo não houve mais quem matou o comunismo do que o próprio comunismo. Lembramos da cidade de Leningrado. Então, espero que vocês tenham entendido aí o que aconteceu de fato no dia 8 de março. Foi basicamente aí protestos feitos pelas mulheres comunistas e feministas, né, que queriam os direitos iguais. Sendo que hoje em dia essas feministas que têm a mesma ideia não querem de fato direitos iguais. Podemos perceber nos trabalhos braçais que os homens fazem e as mulheres e essas feministas. Não as mulheres, mas as feministas não querem fazer. Querem um salário igual, mas não querem o mesmo serviço. E também no alistamento obrigatório, que as feministas não fazem questão de manifestar a favor. Pelo menos eu nunca vi uma feminista em frente a um quartel manifestando querendo direitos iguais. Bem, pelo fato de eu dizer que o 8 de março foi promovido pelas mulheres comunistas alemãs, russas, dentre outras, americanas também, não tira aqui o prestígio das mulheres que lutaram pelos seus direitos. Eu tenho a minha opinião formada sobre a luta feminista de hoje em dia, mas também não podemos fechar os olhos para a história. Uma coisa que eu gosto muito, que eu respeito, devemos respeitar os fatos históricos. Mas aí que está o engraçado, né? Que eu estava pensando também. As mulheres feministas lutam aí pela igualdade, tal, aquela coisa, a luta pelo proletariado, mais Estado, menos capital, né? Acabar com os capitalistas, com os patrões. Se uma mulher quiser um emprego, ela não tem que procurar um patrão. E mesmo que ela não procure o patrão, que ela seja sua própria patroa, ela não tem que viver de alguma coisa, de uma renda, onde isso gera capital, ela se torna uma capitalista. E dentro desse capitalismo ela tem que vender para ter algum lucro, para ter o seu dinheiro. Então essas coisas vão... Entendeu? Se a feminista ela luta contra o capital, contra o patrão, contra o patriarcado, ela acaba sendo a patriarcada ou matriarcada, de certa forma, né? Enfim, acaba tomando lugar ali de fato, né? Algumas feministas dizem, não, queremos direitos iguais. Outros feministas, não, queremos ser melhores. Outros feministas, não, queremos ser homens. Você não entende. Quer direitos iguais, mas ao mesmo tempo diferente, né? Tipo assim, direitos iguais de usar o mesmo banheiro, mas ao mesmo tempo querem ali usar vagões diferentes. Não dá para entender esse tipo de pensamento assim. Mas enfim, eu não quero tirar o brilho, o encanto do dia 8 de março. Não vou fazer isso de forma alguma, porque toda mulher merece seu respeito. É uma coisa que eu sou contra mesmo, esse feminicídio que acontece, querer fazer da mulher o que bem entender, sou contra isso totalmente. Não tem como você concordar com esse tipo de coisa, né? Lógico, eu não sou louco, não sou maluco para concordar com esse tipo de coisa. Toda mulher merece seu respeito. Mas, de fato, fica aqui com vocês a verdadeira história do dia 8 de março. Foi protagonizado pelas mulheres comunistas da época lá. E só em termos de curiosidade, será que nesse dia 8 de março as feministas vão se lembrar da prefeita de Bauru, Sueli Rocin, e da ministra Damares? Só questão de curiosidade mesmo. E uma outra observação que eu estava fazendo aqui também quando eu estava editando o vídeo, será que nos países islâmicos existe o dia 8 de março também? Não seria legal se as feministas protestassem para que nos países islâmicos também tivesse o 8 de março? Ou só vale para o Ocidente? Ou sei lá, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima.